consagrando as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas atividades, os nossos projetos ao Senhor. Amém? Então já agende aí também para você fazer parte desses dias maravilhosos. Glória a Deus, abra a sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo 6. Eu quero especialmente aqui também expressar minha grande alegria pela vida do Henrique, que hoje está aqui. Glória a Deus. Alguém chamou? Que eu veio só mesmo. Veio sozinho? Eita Jesus! Glória a Deus. É bom assim, quando o caba vem porque quer. Gálatas capítulo 6, vamos ler versos 9 e 10. Vou tentar ser dinâmico aqui, ganhar o nosso tempo também. Quem encontrou, diga glória a Deus, bem rápido. Versos 9 e 10, Gálatas 6, versos 9 e 10, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. 10, verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, santa na Tua presença, na Tua casa, por esse ajuntamento onde nós podemos cultuar o Teu santo nome, render graças ao Teu santo nome. Podemos ouvir a voz do Teu Espírito Santo falar conosco. Portanto, Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo venha tomar os nossos corações, o nosso entendimento e nos fazer compreender com a sabedoria dos céus a revelação da Tua palavra nessa noite. Assim eu te peço no nome do Senhor Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Meus irmãos, carta de Paulo aos Gálatas. É Paulo quem escreve essa carta, e nesse capítulo 6, ele, nesses 2 versículos especialmente, ele vai fazer aqui uma afirmação muito severa, muito dura, que, de certa forma, de forma resumida, ele está querendo dizer o seguinte, meu irmão, no final das contas da vida de cada um de nós, as nossas ações serão colocadas ali nos pratinhos da balança de Deus, e Deus vai julgar com justiça. Eu diria isso em forma resumida. Eu e você estamos aqui na estrada da vida, e as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas ações, elas serão pesadas na balança de Deus, e Deus as julgará. Portanto, se alguém, qualquer um de nós, se deixar dominar pela parte mais baixa da sua natureza, ou seja, às vezes a gente tem vontade de fazer coisas horríveis, irmãos. A natureza pecaminosa, dá vontade de mentir, de esconder o pecado, dá vontade de brigar com alguém que te provocou, dá vontade de retribuir na mesma moeda quando alguém te magoou, dá vontade muitas vezes de pegar no pescoço de alguém que está te maltratando e dizer, pare, né? Infelizmente, a natureza pecaminosa, que é, eu diria, a parte mais baixa da nossa natureza, ela está presente e constantemente nos forçando a tomar algumas atitudes, seja ela agressiva, seja ela violenta, seja ela negligente, preguiçosa, isso também é pecado, seja o não fazer nada, porque a palavra de Deus diz que aquele que sabe o que tem que fazer, ou fazer o bem e não faz, está pecando também. Quando a gente não tem vontade de fazer o que é certo, sabendo o que é certo, isso também é ceder à natureza baixa, e isso nos faz colocar nos pratos de Deus as nossas vidas, para que sejam julgadas. Portanto, quando nós cedemos
a essa parte baixa da nossa natureza, no final dos nossos dias, a gente não pode esperar outra coisa senão a gente colher tribulação. E eu quero deixar bem claro que isso não quer dizer que simplesmente no dia do juízo. Isso a cada dia, a cada coisas que nós vamos, comportamentos, decisões, elas vão gerar consequências. A cada decisão que nós tomamos, a cada escolha, a cada ação que nós tomamos ou fazemos, isso vai gerar consequências, nós vamos ter que colher. Mas, igualmente, se nós nos mantivermos no bom caminho, eu diria no caminho de Deus, fazendo o bem, respondendo o bem, semeando o bem, ainda que a gente tenha que esperar algum tempo para que aquilo tenha alguma resposta satisfatória, eu diria que o fim é a boa recompensa também. Nesse mesmo texto que a gente leu aqui, os versículos 9 e 10, se você ler os versos anteriores, seria o verso 7 e 8, Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, colher. Verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. São as dores de se semear pela carne, pela baixa natureza humana. Colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, ou seja, sobre a unção, sobre o governo, sobre a direção, sobre a revelação do Espírito Santo, do Espírito colherá a vida eterna. Você pode esperar que Deus retribuirá, recompensará aquele que semeia o bem. Você está me entendendo? Diga amém. Foi por isso que Paulo, então, continua nesses versículos 9 e 10, que foi o texto, os dois versos que eu destaquei. Por isso Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem. E ele segue o texto. Por quê? Antes de eu seguir um pouco nessa reflexão, eu quero que você entenda o seguinte: Paulo não tem nenhuma intenção, esse texto não tem nenhuma intenção, eu também não tenho nenhuma intenção, nós não estamos aqui numa tentativa de negociar com Deus algum tipo de perdão, ou negociar com Deus algum tipo de salvação. A salvação ela é 100% de graça, não é negociada com as minhas ações. O perdão de Deus não é negociado com as minhas ações. O perdão de Deus, nós o recebemos de graça pela fé em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus naquela cruz. Amém? Amém aí, irmãos? Fechou. Então, na fé cristã, nós nunca fomos ensinados, instruídos, que a fé cristã seria uma espécie de eliminação dos dissabores da vida, das frustrações, das lutas. Como você viu no testemunho da Aureni, por diversas vezes ela falou aqui que enfrenta a batalha X, batalha Y, e ela disse, eu não sabia que era assim, mas agora estou sabendo, e Deus tem um propósito em tudo isso, e em tudo nós damos graças, porque assim Deus está fortalecendo as nossas vidas. Mas, no pensamento dos gregos, entre os gregos, por que é importante? Porque a cultura grega influencia toda a história da humanidade. Os gregos, eles acreditavam num negócio chamado nêmesis. E esse nêmesis significa que quando o homem agia mal, ele era perseguido pelo nêmesis, que mais cedo ou mais tarde ia ali alcançar o sujeito que praticou a sua maldade e ia fazer aquele sujeito pagar. Quem já ouviu aquela frase, aqui se faz e aqui se paga? Quem já ouviu? É puramente cultura grega. É puramente cultura grega, né? Aqui se faz, aqui se paga.
biblicamente falando, a gente tem uma verdade, eu diria uma bendita verdade, que é muito importante, que é uma verdade celebrada nessa noite aqui, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Essa verdade é que Deus pode sim perdoar o homem, perdoar os seus pecados, perdoar das suas más ações, dos seus erros, das suas mazelas, da sua vida pregressa, passada. Deus é poderoso para nos perdoar, mas mesmo assim, sendo poderoso para perdoar, Deus não vai eliminar as consequências do pecado. Embora não exista que se faz é que se paga, certo? Isso aí, o sangue de Jesus elimina. Mas as consequências do pecado, Deus não vai eliminar. Você não precisa pagar pelos seus pecados, porque Jesus Cristo pagou. E assim você é perdoado. Mas as consequências deste pecado, eles vão sim se manifestar e Deus não vai nos poupar. Bom, se um homem, portanto, para você entender, se um homem pecar contra o seu corpo, se embriagando, fumando, levando uma vida sedentária, uma pessoa que não cuida da sua saúde, ele vai morrer. Tem os seus pecados perdoados, mas vai morrer cedo. Eu estava ouvindo um pregador esses dias, que ele falou uma informação importante. Tem um pregador do século XIX, 18, 19, Charles Spurgeon, pregador batista, uma pessoa que influenciou muito a teologia reformada, até hoje, e contribuiu muito. Mas o Charles Spurgeon, um homem de Deus, o sujeito era viciado no charuto, e fumava muito charuto, e ele não chegou nem a fazer 60 anos, irmãos, morreu, de complicações de saúde, sérias de complicações na sua saúde, e um grande homem de Deus, que poderia ter contribuído mais tempo na história do povo de Deus, mas morreu. Seus pecados foram perdoados, sim, foi um grande homem de Deus, sim, contribuiu muito, mas seus dias foram abreviados por causa do seu, vamos assim dizer, seu vício com relação ao tabagismo. Igualmente, uma pessoa, vamos dizer, que peca contra uma outra pessoa que ele ama, no sentido de traiu a confiança, falou palavras que magoou, fez pecado contra o seu próximo, mais cedo ou mais tarde ele vai se deparar com corações magoados. É inevitável, irmão. A pessoa pode até dizer, eu te perdoo pelo que você fez, mas doeu, magoou, me feriu. São as consequências do pecado. Elas não são eliminadas. Não foi esquecido, como se faz de conta que nunca aconteceu. Aconteceu, doeu, mas eu te perdoo. As consequências ficam. Haverá então ali corações destroçados, mesmo depois de terem sido perdoados os pecados. Por que eu estou falando isso? Por que é importante eu falar isso? Para nós jamais cedermos à nossa mais baixa natureza. Para que nós nos mantenhamos como homens e mulheres de Deus, que combatem o bom combate, que vivem a fé na sua mais excelência e genuína, no seu padrão, praticando o bem a todas as pessoas, porque esses dois versículos, o 9 e 10 que eu li, nos leva à temática da prática do bem, nos faz entender a importância de praticar o bem, porque a prática do bem, ela tem a implicação de semeadura, de plantar. E quando nós plantamos, nós colheremos. Por isso que é tão importante nós entendermos
as consequências das nossas escolhas ou das nossas ações, tanto quanto vai pesar na balança de Deus, será perdoada, mas existem consequências, e porque são semeaduras, são sementes lançadas na nossa caminhada de vida. Então, as pessoas, em certo sentido, na prática do bem, elas podem se cansar. É aqui o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Por favor, olhe para mim nesse momento. Quando Paulo diz, verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem. Por que Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem? Sabe por que Paulo insiste nisso, irmão? Porque às vezes a gente cansa de ser bom. A gente cansa de ser legal, a gente cansa de perdoar, a gente cansa de a gente cansa de tolerar ali um pouquinho a deficiência do outro, a gente cansa. Parece que dá vontade, então é a minha vez de ser mal. Mas não podemos, irmãos, porque tudo é semente, é semeadura. E quando a gente planta, a gente colhe. Dá vontade de chutar o balde, bum, e agora eu vou para a minha versão mais cruel. Não façamos isso. Não façamos isso. Paulo diz aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, por quê? Porque a seu tempo nós vamos ceifar, se nós não desfalecermos. Bota de novo esse versículo 9, deixa aqui, vou pegar aqui a ideia do irmão Joel, deixa o negócio aqui, que é para os irmãos ficarem observando, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Desfalecer é sinônimo de cansei de ser legal, e agora eu vou para a minha versão malvada, de vilão. Então, Paulo está exatamente nos chamando a atenção, uma forte exortação, para que algumas vezes, a gente se encontre ali meio esmurecido, de continuar com a tarefa de amar, de perdoar, de ser generoso, de fazer o bem. A gente pode estar ali meio cansado, porém, eu digo, nosso dever continua, irmãos, de fazer o bem, amém? O dever continua. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, minha filha, não esmureça não, viu? Continua, amor, não esmurece não, continua, fica firme, fica forte. Ninguém vai dizer para mim? Digam para mim, pastor, não descanse não, pastor. Não esmoreça não, pastor. Me ajude. Amém. Amém. O dever, meus irmãos, permanece, e ninguém que alguma vez, diz as Sagradas Escrituras, ninguém que alguma vez lançou o seu pão sobre as águas deixou de descobrir que algum dia ele vai voltar para você. Coloca para nós aqui na tela Eclesiastes 11, versículo 1. Porque como Paulo diz, quem semeia vai colher. Então, se a gente continuar no nosso dever de amar, no nosso dever de perdoar, no nosso dever de fazer o bem, se a gente não se cansar, a gente vai colher, irmãos. É uma certeza, não é uma incerteza, é uma certeza. Eclesiastes 11, 1. Está travando, né? Está aqui. É um livro de sabedoria. Salomão, ele faz uma reflexão profunda sobre a vida. É um livro fantástico. Mas antes de você ler Eclesiastes, leia os evangelhos, tenha conta com Jesus, porque senão você não vai entender nada, né? É um livro fantástico. Diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que Salomão está falando em meio a mistérios, em meio a filosofia, aquela coisa toda?
Salomão está dizendo exatamente que a pessoa que semeia, ela pode esperar que Deus há de recompensar. Tem um autor que eu gosto demais, é o autor Russell Shedd. Inclusive eu tinha uma Bíblia, essa Bíblia foi roubada junto com um carro nosso. Ai, Senhor, um dia eu vou comprar outra Bíblia daquela. A Bíblia de Shedd, né? Eu tinha uma, não é do Shedd não, é de Shedd. Russell Shedd. E ele falando sobre, comentando esse versículo, o Russell Shedd ele diz que esse versículo, ele fala sobre a recompensa de Deus para com as nossas atitudes. Ele diz o seguinte: quando exercemos misericórdia, não devemos pensar em recuperar o nosso pão, como se fosse um rendimento à nossa obra. Deus, a seu tempo, recompensará, pois Ele é quem dá e reparte seu pão com o faminto. Às vezes a gente tem aquele receio de, se eu der, vai faltar. Se eu der o meu dízimo, vai faltar. Se eu der 1 quilo de arroz, feijão, a cesta básica vai faltar para mim. Se eu dividir o meu almoço com o irmão, vai faltar, não vai dar. Pastor, o negócio hoje está bem pouquinho aqui em casa. Se eu chamar o irmão para vir almoçar aqui em casa hoje, não vai dar para todo mundo. Lucas aqui, o nosso vizinho, né? Ele, aos domingos, sempre passa muito tempo, ele tem um ensaio do louvor, passa muito tempo aqui, fica na igreja em oração, tocando violão, etc. e tal. Aí eu percebo que ele fica por aqui, eu fico uma vez perguntando, ele não almoça não, esse menino? Não come não? Uma vez eu perguntei, tu não almoçou não? Não, estou jejuando, pastor. Vou chamar esse homem para comer. Quero tirar ele da consagração não, mas vou chamar ele para comer. Aí eu chego lá para Denise, amor, dá para chamar o Lucas para almoçar aqui? Porque, irmão, avisando logo, chame o Lucas para comer na sua casa, mas, pode fazer muita comida, que o rapaz come. Ele trabalha com o Auricélio sabe como é. Né, Auri? Se for no peso, então, você já sabe, se apronte. Se for a comida for no peso, se prepare. E aí eu cheguei para o amorzinho lá da casa, amor, vou chamar o Lucas para comer aqui hoje. Ela disse, amor, vamos dividir, né? Vamos dividir. Não vai faltar, irmãos. Nunca falta. E aí, a gente gosta, né, de chamar as pessoas, principalmente o domingo, porque estamos em casa. Aí a gente chama a Sofia e o Atos. Aí, às vezes, as namoradas dos meninos comem aqui, a Karen, a Carol, elas comem um pouquinho, né? Mas o Lucas, ele é bom de boca, irmãos. E não vai faltar, irmão. Não vai faltar. Entendeu? Não vai faltar. Porque Deus é aquele que retribui. Se você ficar nesse negócio, eu não posso não, pastor, está dando de comer a todo mundo, não posso não, pastor, tá bancando aí o pirão para todo mundo, né, Ronaldo? Não posso. Meu irmão, se você estiver pensando desse jeito aí, está faltando realmente alguma coisa no seu coração. Não é no seu bolso. Está faltando alguma coisa no seu coração. É entender exatamente o que diz esse versículo de Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas. Não é uma questão de desperdício. É uma certeza de que Deus é quem retribui, irmãos. Porque depois de muitos dias, você vai achar. É Deus quem recompensa, é Deus quem retribui. Deixa eu contar uma história aqui, bota 2 Samuel 2,6. Tem que ser ligeiro, porque senão esse culto vai acabar às 9 da noite. 2 Samuel 2,6, não é o Samuel aqui da igreja que escreve, né? É o Samuel, filho de Ana. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizeste. Quem falou isso? Davi. Em que situação Davi falou isso? Davi se encontrou com uns homens que acabaram de sepultar Saul, o rei Saul, que morreu em batalha. E aí esses homens chegaram e
Eles não estavam buscando recompensa. Os homens que encontraram esses homens, ou seja, os homens de Davi encontraram esses homens que sepultaram o rei Saul. Trouxeram essas pessoas até a presença agora de Davi, que seria coroado o novo rei de Israel. E aí disseram, olha, esses homens aqui sepultaram Saul e os filhos deles lá na terra tal. E Davi disse essas palavras para aqueles homens: agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Davi abençoou, dizendo que Deus abençoe vocês, que Deus seja misericordioso com a vida de vocês, que Deus use da fidelidade sobre a vida de vocês. E Davi disse, eu também vou recompensar vocês pelo bem que vocês praticaram. Os caras fizeram um negócio lá, praticaram bem a Saul, não deixaram Saul lá num campo de batalha para ser comido pelos bichos, não. Recolheram o corpo de Saul, sepultaram devidamente, e isso chegou aos ouvidos de Davi, e Davi disse, eu vou retribuir vocês, eu vou recompensar vocês pelo bem que vocês fizeram. Olha, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, o autor está falando a respeito das promessas de Deus. Às vezes, quem crê que Deus tem promessa na sua vida, diga amém, bem forte. No mínimo, Deus promete levar você para o céu, se você crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o autor aos Hebreus, ele está falando a respeito das promessas de Deus, que Deus é fiel, quando Deus promete uma coisa, Ele vai cumprir. E aí ele diz o seguinte, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ou seja, grande recompensa, para nós entendermos que nós não podemos desfalecer, nós não podemos desanimar, nós temos que manter a esperança, manter a confiança. Deus vai recompensar, irmãos. Deus vai recompensar. Levanta a tua mão. Eu creio, diga, que Deus haverá de me recompensar. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Aleluia. Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Então vale a pena praticar o bem. Não que a gente esteja, não é que a gente faz esperando, mas acredite, pode fazer sem esperar, mas acredite, você vai receber. Você irá receber. Então, diante de todas as incertezas da vida, não existe nada mais coerente para aqueles que creem, para os que têm fé, para o crente, esperar a recompensa da parte de Deus. Meu irmão, Jesus ensina-nos a orar. Como é que Jesus ensina-nos a orar? Olha, quando vocês forem falar com Deus, entra no teu quarto em secreto e fala com teu Deus que vê em secreto e Ele te recompensará. Porque aqueles que querem fazer ali um teatrinho na frente das pessoas, fazendo as suas orações, Deus, faz a tua obra. Meu filho, a tua recompensa é exatamente o tapinha nas costas que você recebe das pessoas que estão vendo o teu teatro. Essa é a tua recompensa. Não espere receber da parte de Deus se você está fazendo alarde aos olhos de todos. Mas acredite, nosso Deus é um Deus que recompensará. É um Deus que nos recompensa. Bota de novo o versículo 10 de Gálatas 6. Pode ter certeza que a prática do bem será recompensada. Pode ter certeza que em Deus não há incerteza. Não é Hebreus não, tá, irmãos? É Gálatas 6, 10. No livro de Gálatas 6, 10, nosso texto. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, meu irmão, enquanto você tiver oportunidade. Mesmo que o pastor não estava dando vontade, né? Minha natureza estava dizendo para eu fazer, bater o contrário. Não atenda à voz da sua natureza, principalmente na parte mais baixa dela.
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A todos. Não é a alguns, não é somente às pessoas legais, não é somente aos amigos, não é somente às pessoas que também nos fazem o bem, mas a todos. E aí ele diz mais, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, Paulo vai colocar aqui pelo menos duas esferas onde nós devemos executar ou praticar o bem. Primeiro, a todos, a todos. Pastor, a quem eu tenho que fazer o bem? A todas as pessoas. E aí eu não vou entrar no mérito, você sabe, qualquer pessoa, seja ela gente boa, seja ela gente ruim, seja ela amiga sua, seja ela não amiga sua, seja você gosta da pessoa ou não, se você não gosta dela, se você tiver a oportunidade, se depender de você, se você tiver a oportunidade de praticar o bem a essa pessoa, faça. Certa vez uma pessoa precisou de mim, uma pessoa que fez muito mal, não só a mim, mas a minha família, e essa pessoa precisou de mim. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu ajudei ela com tudo que eu podia. Até trazer para dentro de casa eu trouxe. A Denise não gostou, inclusive. Mas eu trouxe. Porque ela precisava. E eu ajudei. Não me arrependo de jeito nenhum, pelo contrário. A glória de Deus se manifestou. É necessário, irmão, se você tem a oportunidade, faça. Porém, a segunda esfera seria aos da família da fé. Este segundo grupo aqui seria uma obrigação especial. Pastor, quem são a família da fé? Aqui, olha para o seu lado, aqui, ó. Quando alguém se converte, a gente diz, olha, você agora faz parte dessa grande família. Domingo que vem é o nosso culto de primícias, a gente junta ali uma cesta básica, né, das doações dos irmãos para distribuir segundo as necessidades uns dos outros. Mas também, quando a gente percebe que alguém está precisando de ajuda, a gente também vai lá e ajuda. Irmão, a gente não anda pagando as contas de ninguém, não, porque cada um precisa ser responsável, né? Porém, a gente ajuda. Quando alguém está doente, quando alguém está de luto. Eu já vi pessoas comprarem remédio aqui umas para as outras. Eu já vi as pessoas levarem para o médico umas às outras. Eu já vi as pessoas ajudarem com acompanhamento, estudando. Eu já vi as pessoas ajudarem de diversas maneiras, com a cesta básica. Eu já vi alguém levar outro, vamos ali no supermercado, compre aí o que você quiser, deixe que no final das contas sou eu que vou pagar. Eu já vi os irmãos se juntarem e dizer, pode deixar que nós vamos reformar o seu quarto. Deixa comigo que nós vamos construir a sua casa. Aqui na igreja, os irmãos já se juntaram, já construíram uma casa pequena, mas construíram uma casa das irmãs da igreja. Foi feito o trabalho. É como diz aqui o texto, duas esferas muito importantes para que nós façamos o bem a todos, mas especialmente ou principalmente os da família da fé. A gente tem o compromisso, irmãos, existe um compromisso, um com o outro. Eu tenho compromisso com você e você tem compromisso comigo. E eu repito, eu não sou aqui obrigado a pagar as suas contas, não, mas a lhe ajudar, dar um puxão de orelha, dizer, meu filho, por que você fez isso? Por que você comprou? Vamos lá, vou te ajudar aqui. Corta esses gastos aqui, ganha esse dinheiro aqui. Mas como é que eu vou ganhar esse dinheiro? Então, eu vou te ajudar. Vou comprar aqui umas águas para ti, tu vai vender no sinal, vai fazer o dinheiro e vai pagar as tuas contas. Eu não estou ajudando. Eu, pastor, não tenho o que comer. Vou falar com os irmãos da igreja. Vamos lá, irmãos. Uma doaçãozinha aí. Quem pode dar um quilo de arroz, de feijão, fazer uma cesta básica bem arrumadinha. Vamos lá. Aqui, você tem comida para comer uma semana, irmão. Agora vamos trabalhar também, porque ninguém pode ser pesado para ninguém. Mas a gente deve, sim, ajuda, praticar o bem. É compromisso da igreja, é dever da igreja. É o dever da igreja.
atender, fazer o bem aos da família da fé. É obrigação. Se eu ou se alguém negligenciar esse cuidado, né, com os irmãos da fé, com os filhos, outros filhos de Deus, os meus irmãos em Cristo, é pior do que o incrédulo. É o que próprio Paulo diz em 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Coloca para nós. 1 Timóteo 5:8, em nome de Jesus. Apareça. Apareceu aí. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e aqui, irmãos, quando Paulo fala isso aqui, ele está falando exatamente no cuidado das viúvas. As viúvas, naquela época, elas sofriam muito, principalmente quando elas não tinham filhos que cuidassem delas, ou seja, o marido já morreu, que era o provedor da casa. E muitas viúvas estavam sofrendo, passando realmente um perrengue, né? Vivendo uma vida miserável. E Paulo estava ali chamando a atenção de Timóteo para que ele chamasse a atenção da igreja, para que tivesse o devido cuidado com as viúvas. Tivesse o cuidado com as irmãs, para não deixar as irmãs passarem necessidade. E aí, em meio a isso, Paulo diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, porque considera família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quando a gente não pratica o bem, quando a gente cerra o coração para não estender a mão necessitado, especialmente os de casa, os da família e os da família da fé, somos pior do que aqueles que não creem, os descrentes. Deixa eu caminhar para o final, que bota Romanos 12. Já são 8 horas, irmãos. Romanos 12, nós vamos ler do 17 ao 21. Eu vou ser rápido, porque o tempo já estourou. Romanos 12, do 17 ao 21, olha só. São várias recomendações que Paulo coloca aqui nesse texto. Não torneis, ou seja, retribuir. Não torneis a ninguém mal por mal. Não paga o mal com o mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Faça o bem a todas as pessoas. Próximo. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Está tudo dentro da mesma ideia de ser um cooperador do bem. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Fica com raiva, fica chateado, mas não retribui com o mal. Não paga o mal com o mal, não se vingue, né? Não retribua na mesma moeda. Rapaz, ele vai receber na mesma moeda. Não, irmão, não faz isso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso pertence a Deus. Próximo. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Está com fome? Dá comida para ele. Você pode, então faça. Se tiver sede, dá água para ele. Se você pode, então faça. Porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, irmãos. Resumindo aqui, nós, os crentes em Jesus Cristo, nós não devemos procurar vingança no sentido de retribuir na mesma moeda. Se ele fez comigo assim, pastor, eu vou fazer igualzinho. Eu sou ruim, né? Não, irmão, você não é ruim, em nome de Jesus. Você não vai pagar na mesma moeda, você não vai retribuir mal com mal, você não vai promover vingança segundo o seu coração. Você tem a oportunidade, sim, de ficar irado e deixar Deus vai retribuir esse negócio. Lembra o texto lá de Gálatas? É Deus quem vai retribuir. Aqueles que praticaram as obras da carne vão colher corrupção.
Semeie no Espírito, porque Deus também vai te recompensar. Entrega na mão de Deus. Essa recompensa pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Então o crente deve tratar, ainda que seja o teu inimigo, deve tratar fazendo bem. Se for o teu inimigo, se ele está na dificuldade, está passando ali uma dificuldade, deixa ele sofrer. Não, irmão. Não pense dessa forma. A vontade que dá é essa, eu tenho certeza. Qualquer um pensaria assim, inclusive eu. Vou deixar apanhar, que é bom, deixa sofrer. Não, irmão, não pense assim. Não pense assim, você tem a oportunidade de ajudar, tirar aquela pessoa da dificuldade, tirar aquela pessoa daquela situação, aquela circunstância horrível. Se você tem como fazer, faça! Faça! Por quê, irmãos? Porque Paulo entende essa questão do mal e do bem exatamente como uma luta. Como é que ele disse no versículo 21, o último? Não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. É uma verdadeira luta, irmãos, é uma batalha travada todos os dias. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Todos os dias é uma batalha para você e eu praticarmos o bem, para que nós não desanimemos, não desfalecemos, não nos cansemos de fazer o bem, para que nós não venhamos ser vencidos pelo mal, antes vençamos o mal com o bem. Sejamos bons em Cristo Jesus, para a glória de Deus, tratar uma pessoa com bondade e não com vingança, é tocar o coração dessa pessoa, é constranger a pessoa. A vingança pode ferir o espírito da pessoa, mas a bondade vai conquistar o coração dela. Ceder diante da vingança é exatamente ser conquistado pelo mal, é ser vencido pelo mal. Meu irmão, se você cedeu, você perdeu. Perdeu, irmãos. Ainda que você assim, eu senti o gostinho da vingança, meu irmão, é tomar veneno pensando que o outro vai morrer. Você que perde. O mal nunca pode ser vencido pelo mal. Não pode, irmãos. Praticar uma maldade é acrescentar um mal a outro mal. Se você responde uma maldade com o mal, é só acrescentar uma coisa ruim àquilo que já era ruim, né? Agora, se você responde com o bem, se você responde com amor, você está colocando o antídoto, você está colocando o bálsamo, você está colocando o remédio que cura. Você está compartilhando a cura com aquele que está lá com sangue nos olhos, com a saliva, salivando, igual o cachorro raivoso, né? Raivoso. Responder em amor, responder na prática do bem, sair vitorioso, irmãos. É atingir em cheio o coração do oponente. É vencer, é a única maneira de vencer. E sim, também ser instrumento de cura. Instrumento de cura. Sabe quando muitas vezes alguém pode ser iracundo, né? Alguém estressado. Vou falar um linguajar que você vai entender. Fulano está muito estressado, se zanga com tudo, né? Se zanga com tudo.
E se você agir na mesma moeda, estressado também, pô, ele vai comer cru e quente comigo, né? Tem gente que pensa assim. Meu irmão, você nunca vai ajudar essa pessoa. Pelo contrário, você está se tornando como ela. Estão perdendo os dois. Trate com amor, trate com perdão, trate com misericórdia. Você vai continuar vitorioso e o outro vai ser curado. Quantos creem nisso? É disso que se trata o culto dessa noite. Esta foi a vitória de Jesus Cristo lá naquela cruz. Respondendo em amor aos seus acusadores. Respondendo em amor. Calado, tá, irmãos? Sem dizer uma palavra, Jesus mostrou amor, graça, misericórdia com aqueles que estavam crucificando ele, que estavam blasfemando contra ele, praguejando contra ele. E Jesus, olha, Pai, perdoa-lhes. E aí um dos centuriões que estava lá disse, esse verdadeiramente era inocente. Atingiu o coração dele. Um dos soldados que estava lá. Atingiu o coração dele. O ladrão que estava lá à sua direita. Foi atingido no coração. Falou para o outro, né, para o outro ladrão, ei, cala a boca aí, porque esse homem aqui, ele é inocente. Nós estamos aqui porque somos pecadores, mas ele aqui é inocente. Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. O coração dele foi atingido pelo amor de Jesus. E Jesus disse para ele, meu filho, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sabe o que eu entendo? Aquele homem foi curado, aquele ladrão foi curado, aquele ladrão foi liberto, morreu em paz. O outro não. O outro não. Fique de pé em nome de Jesus, quero orar com você. Quero orar com você. Eu quero que você tenha paz no seu coração. Quantos querem isso em nome de Jesus? Olhe, é certeza, irmão. Pode ser que ainda hoje aconteça isso, mas da manhã para frente se prepare, segunda-feira, né? Começa acelerado. A luta, ela continua. A batalha entre o mal e o bem. Entre o bem e o mal. Não te deixes vencer do mal. Vença, em nome de Jesus, o mal com o bem. Alguém vai te provocar. Alguma situação vai te provocar. Não se canse de praticar o bem. Por favor, lembre-se disso. Lembre-se dessa palavra. Fazia tempo que Deus batia no meu coração essa mensagem. Qualquer hora dessa eu vou compartilhar com a igreja. E essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Eu mesmo disse para minha esposa, amor, eu estou cansado de ser legal. Eu disse isso para ela. Só faltou ela dizer esse versículo para mim, né? Mas o Espírito Santo falou isso para mim. O Espírito Santo disse, ei, se você não se cansar, eu vou te recompensar. Eu disse, tá bom, Jesus, eu vou esperar. Eu vou esperar amarrar um pouquinho. Mas, irmão, sabe, tem uma promessa para você. Da parte de Deus, não minha. O próprio Deus diz o seguinte, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Aleluia. Se você está cansado, Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Eu te aliviarei. Aprenda de mim que sou manso e humilde. Foi Jesus que disse isso. E você vai achar descanso para sua alma cansada. Ei, está cansado? A Denise sabe. Ei, você está cansado? Descansa. Descansa.
mas descansa nos braços de Jesus. Descansa aos pés da cruz.